Olá, que a paz do Senhor Jesus seja abundante na sua vida, ok? Irmão, irmã, a- o apóstolo Paulo registrou o seguinte em Colossenses capítulo 3: Se já ressuscitar de entre os mortos, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque a vossa vida está escondida em Jesus. Olha só, não é o pastor José Marcos, Hélio Mortal, que está dizendo, é a palavra de Deus. Quem ressuscitou de entre os mortos precisa buscar as coisas que são do céu e não as coisas que estão na terra. Mas não é morto no sentido literal, morto no sentido figurado, porque existem alguns tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna, ok? Então, a pessoa que aceitou Jesus, nasceu de novo, sinceramente, irmãos, não curte música mundana. É claro que existem músicas com letras maravilhosas, claro, eu não sou mentiroso, falso, a ponto de dizer que não existem músicas com letras maravilhosas. Só que não é bom o cristão flertar com o mundo. Sim, porque através de um flerte vem o namoro e aí esse namoro vai aprofundando, depois surge o noivado e o casamento com o mundo. É figura, ok? É preciso abrir mão dos desejos pecaminosos. Porque Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a cada dia os desejos pecaminosos. Sim, é preciso negar a carne, é preciso abrir mão dos desejos mundanos, porque todos nós sentimos desejos. Só que em Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as obras da carne, ou os desejos imoderados, são... Aí Paulo mostra uma lista de pecados, como prostituição, mentira, idolatria, feitiçaria, lascívia e outros desejos imoderados que afastam o cristão de Deus, da palavra de Deus. É isso. Então, se converter significa mudar de direção. É uma mudança de direção.
Deus te chama para a direita e você entra para a esquerda. Sim, não estou falando de política partidária, porque essa direção de direita está registrada na palavra de Deus, ok? Naquele dia, Deus colocará uns à direita e dirá assim: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação do século. E do lado da esquerda, Deus falará: maldito será, porque embora você professasse com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que está preparado para vocês é o fogo eterno. É claro que eu falei com as minhas palavras, mas o conteúdo é esse. Eu não deturpei a palavra de Deus. É tempo, irmãos, da gente ir largando o mundo aos poucos. Se você não consegue largar o mundo definitivamente, comece a selecionar os louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. E tem outra coisa, não é só música mundana. Às vezes a pessoa sente desejo em ingerir bebida alcoólica, vai lá e compra uma cerveja sem álcool, toma uma tacinha de vinho antes das refeições, dizendo que bebe socialmente. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E um abismo chama outro abismo. Eu, por exemplo, tenho histórico de pessoas alcoólatras na família. Então eu tenho predisposição para o alcoolismo. Logo, não posso nem chegar perto de bebida alcoólica, nem socialmente. Agora vocês imaginam um pastor trabalhando com um novo convertido, dependente químico, ex-alcoólatras, aí dá um estudo incentivando a ingerir bebida alcoólica, dizendo que o vinho é bom para o coração. Aí a pessoa está se livrando do alcoolismo através do incentivo pastoral, volta a ingerir bebida alcoólica. Então o líder precisa ter juízo e não incentivar a bebida alcoólica, nem no sonho, porque os antigos diziam o seguinte: Satanás usa sapatinho de algodão. Então é tempo de ser crente de verdade. Crente não, discípulo. Não é evangélico nem crente. Você precisa ser discípulo de Jesus Cristo, porque o discípulo abre mão. Ok? Mesmo se alguém te chamar de chato, xarope, discípulo quadrado, ultrapassado, não tem problema. Devemos lutar com os gigantes todos os dias.
E todo ser humano tem pontos fortes e pontos fracos. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Você conhece? Então você precisa alimentar o seu espírito para vencer a carne, para vencer o diabo. Certa feita Jesus diz: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nesse campo de desejo carnal, não existe ninguém melhor do que o outro. O pastor precisa vigiar. O presbítero, o diácono, o evangelista, enfim, todos precisam vigiar. Independente se você tem conhecimento bíblico, teológico ou não. Independente se você não exerce função nenhuma na igreja ou exerce uma função importante. É preciso vigiar. Sansão não vigiou, perdeu a honra. E muitos outros que não vigiaram. Davi não vigiou, cometeu 2 crimes. Adultério, que era considerado crime, e colocou Urias na frente da guerra. Então ele cometeu 2 erros gravíssimos por falta de vigilância. Eu sei, voltando ao assunto das músicas mundanas, que algumas músicas são chiclete e realmente fica na mente da gente. Mas como que a gente tira essas músicas chiclete da mente? Substituindo-a por louvores. Porque Deus habita no meio dos louvores. Pense nisso. É tempo de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não vale a pena curtir música de cantores satânicos, cantores mundanos, cantores que ofereceram a alma e o corpo para o diabo. E aí o discípulo fica ouvindo música dessas pessoas satânicas. E muitos idolatram tais estrelas, esquecendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus Cristo e não o homem. Um abraço.